Bom dia a todos presentes que nos acompanhem. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira reunião da CPI do Vitrine Digital. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais e que se encontram aqui na galeria. Leitura da ata da reunião do dia 8/4/2025. Passa a palavra aqui para o relator, vereador Bel. Cadê a ata? Bom dia a todos presentes, a todos os membros dessa mesa. Ata da segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aos 8 dias de abril de 2025, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Conde, deu-se início à segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pela Portaria 156/2025. Com registro da presença dos vereadores João Batista do Nascimento, presidente, Gerberson Ramos Carneiro de Lima, BEL-MR, relator, Rosélia Maria da Silva Oliveira, Zélia do Rick Charles, Daniel Severino da Silva Júnior e Fagner dos Santos de Souza, membros. Ao iniciar, o vereador presidente verificou-se a presença de todos os membros e salientou que esta reunião está sendo transmitida via canais oficiais da Câmara Municipal para ampla divulgação, passou a palavra para o relator, vereador BEL-MR, que fez a leitura do plano de trabalho anexado a esta ata, bem como repassou a todos os membros cópia do presente documento. Ato contínuo, o presidente passou a palavra aos demais membros para tecerem seus comentários sobre o plano de trabalho. Na oportunidade, o vereador BEL-MR, relator, salientou que encontra-se para análise o contrato e documentação provenientes do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e o processo. O vereador Daniel Júnior solicitou cópia da documentação constante na CPI e salientou que, dentre os nomes citados, deverão constar outros nomes irresponsáveis. O relator BEL-MR salientou que fará as convocações constantes no decorrer no processo e reforçou que estará disponibilizando cópia aos demais membros. A vereadora Zélia indagou que deverão ser convocados sim os representantes e salientou sobre a sua preocupação quanto ao andamento dos trabalhos da comissão, caso surja empecilhos por parte dos investigados. O relator informou que separa que não haja empecilho, que espera não haverá empecilho, caso haja, serão tomadas medidas cabíveis. Ato contínuo, o presidente, após momento, indagou os membros, colocou o plano de trabalho em discussão e posteriormente em votação, oportunidade que veio a ser aprovado por unanimidade. O presidente salientou que a próxima reunião seria dia 15 de abril do ano corrente, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal. O relator salientou que nesta próxima reunião serão realizadas as primeiras oitivas envolvendo os convidados. Em seguida, deu por encerrada a presente reunião, às 10 horas e 31 minutos. Esta ata será assinada pelos membros representantes na reunião plenário da Câmara Municipal de Conde, em 8 de abril de 2025. Lide, senhor presidente. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem concorda permanece sentado. Aprovada por unanimidade.
Na ordem do dia da comissão parlamentar de inquérito, temos as oitivas das testemunhas. Foram convocados os senhores Felipe de Almeida Souza, auditor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Eu gostaria, senhor relator, que o senhor desse informação do senhor Felipe de Almeida Souza. Senhor presidente, fomos notificados e nós já recebemos eletronicamente o parecer e a documentação solicitada ao mesmo. Pois não, senhor relator. Convocamos também o senhor José Nilton da Silva, diretor da Fundação Parque Tecnológica, o senhor Nélio Carneiro, secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Conde. E dando início às oitivas, convido o senhor Nélio Carneiro, para se fazer presente aqui na reunião. Bom dia ao senhor doutor Nélio Carneiro. E, dando início a essas oitivas, eu adverto que o senhor está na condição de testemunha, com o compromisso de falar a verdade, sob pena de medidas cabíveis, caso falte com a verdade. Passando as perguntas para o relator da comissão. Bom dia, secretário. Agradecer primeiramente o seu comparecimento e a sua atenção no ofício encaminhado. E gostaria de iniciar, a primeira pergunta que eu gostaria de citar era se, na época desse contrato, o senhor era o secretário. Membros dessa comissão. Respondendo objetivamente à pergunta do relator, eu fui nomeado no dia 7 de novembro de 2024. Portanto, eu não era o secretário à época do processo licitatório. Senhor secretário, o senhor tem conhecimento desse processo de dispensa 00033-2022? Não, eu não era secretário, reafirmo, por isso não acompanhei, não tenho conhecimento e aproximadamente mais de 2 anos atrás, né, depois que eu fui nomeado, por isso eu não tenho conhecimento do processo licitatório. O senhor tem conhecimento de quem era o secretário à época? Bom, fazendo uma análise muito breve, se eu não me engano, à época era Pedrosa, era o secretário de administração à época. O senhor tem conhecimento de quem era o gestor e o fiscal do contrato resultante ao processo de dispensa 33 de 2022 naquela época? O gestor do contrato, se não me falha a memória, era o senhor Tejo. O senhor tem conhecimento, sabe, se o objeto do contrato resultante do processo da dispensa foi cumprido na sua totalidade? Não sei, porque não acompanhei o processo licitatório, que inclusive é o objeto dessa CPI, e muito menos a execução do processo. Por isso eu não tenho como responder essa pergunta. O senhor sabe informar se foi feito aditivos ao contrato resultante ao processo de dispensa 33 de 2022, se foram feitos, quais foram feitos e se foram feitos eram aditivos de valores ou prazos? Houve um aditivo em dezembro de 2024, um aditivo de prazo. Como atual secretário, o senhor sabe me dizer se o empreender municipal atua na gestão daquilo que foi contratado através da dispensa 33 de 2022? Não sei dizer. Como atual secretário, o senhor saberia me informar
em quais locais da cidade existe acesso livre de internet por Wi-Fi, fruto do contrato resultante do processo de dispensa 33/2022? CEINFRA, SEMEC, Prefeitura, Núcleo de Jacumã, UBS Conceição, Noemi Alves, Centro de Reabilitação Praça do Mar, Coqueirinho, UBS Ademário. Como atual secretário, nos explique a dinâmica de um procedimento licitatório, como se inicia, quais as etapas, quem autoriza, quem ratifica, quem homologa e quem assina os contratos? Relator, com todo respeito, mas isso é uma questão conceitual. Eu estou aqui na qualidade de testemunha e eu vim para relatar os fatos que eu tenho conhecimento. Ok, senhor. Quais as responsabilidades de cada servidor no processo licitatório, desde a solicitação do procedimento até a execução, a entrega do objeto? Do contrário, quais os servidores envolvidos no processo licitatório, quanto da responsabilidade? O senhor poderia, como secretário atual, passar para poder a gente... Eu fui convocado, notificado para ser testemunha do processo licitatório. São questões conceituais que a testemunha aqui não está impelida a elementos conceituais. Senhor relator, Pois não, senhor. por gentileza, eu peço uma parte na palavra só para a gente também focar nessa questão objetiva do que a gente está tratando. Haja visto aqui o plano de trabalho que a gente aprovou aqui, né, na semana passada, trata especificamente do procedimento administrativo de dispensa então o objeto, né, que a gente vai tratar é a questão administrativa do procedimento, deixando de lado as questões de execuções, enfim, que é exatamente o que pede o plano de trabalho que a gente aprovou recentemente, que a gente foque exatamente na questão do procedimento administrativo da dispensa. Obrigado, relator. Caro vereador, na verdade, o plano, se Vossa Excelência observar, ele vai do contexto inicial até a finalização do objeto. Então, se faz necessário, até para que todos entendam o passo a passo e o ponto. Acerca do secretário, eu até entendo, porque na época ele não era o secretário, por isso que as perguntas foram feitas para poder. E eu não tenho dúvida que mais na frente esse ponto será esclarecido. Mas... com relação ao processo em si instalado, com relação à instalação, o senhor sabe informar se foi feita alguma análise prévia para a viabilização desse processo e de adesão aos comerciantes? Se existe algum estudo? Quero novamente ratificar. Quando o objeto da notificação deixou muito claro o seguinte: eu estou aqui na condição de testemunha. E na notificação deixa claro de que é sobre o processo licitatório. E aí eu quero reafirmar, eu não era o secretário à época, não acompanhei o processo licitatório, e com muita responsabilidade por ser uma testemunha e em compromisso, eu não posso afirmar aquilo que eu não acompanhei e aquilo que eu não vi. Então, senhor presidente, desde já eu queria que constasse em ata aí, como o secretário, com relação a esse início de licitação, era o senhor Pedrosa, que se faça a convocação da sua oitiva, até para poder esclarecer mais detalhes. E como também, eu não sei se o senhor trouxe, que foi solicitado o objeto inicial, o contrato, que ficou, acho que, para entregar hoje, a documentação. Então, o secretário já afirmou que vai chegar hoje aqui para a gente. Perfeito, isso foi, senhor relator, isso foi repassado à Procuradoria, a Procuradoria já está providenciando o encaminhamento. O senhor tem conhecimento de quantos pontos foram contratados? Quantos pontos do contrato inicial? Não sei quantos pontos foram contratados. Então, senhor presidente, como o nosso secretário, o doutor Nélio, não era secretário na época, fica até inviável as perguntas que eu tenho para o mesmo, até porque quem deveria, agora, como a gente já sabe que a época era o secretário era Pedrosa, então é ele que vai ter que passar as demais perguntas que eu tenho aqui. Abra aí as perguntas para os nobres amigos aí. Pois não, senhor relator. Passa a palavra para o vereador, membro da comissão, Daniel Júnior.
se tem alguma pergunta para fazer para o senhor Nélio. Não, senhor presidente, só agradecer a presença do doutor Nélio e dizer que eu estou à disposição aqui para colaborar. Obrigado. Senhor presidente, só uma pergunta com relação ao secretário atual, doutor Nélio, com relação ao aditivo que já foi feito na sua gestão, se ele ainda está válido, Sim. se ele ainda está válido e se, como foi na sua época, se a empresa ainda vem prestando essa manutenção e esse serviço. O aditivo está válido e o serviço está sendo executado. Satisfeito, senhor presidente. Pois não, senhor relator. O vereador membro Wagner Santos. Estou satisfeito, senhor presidente. Vereadora membro Zélia. Bom dia a todos que estão na galeria, bom dia aos nobres vereadores, bom dia ao senhor doutor Nélio e bom dia aos telespectadores que estão nos vindo pelas redes sociais. Eu gostaria de solicitar aqui que para a próxima semana, para as oitiva, fosse convocado o ex-secretário de administração, Eduardo Pedrosa. Pois não, vereadora. Que consta em ata, para se fazer presente, porque muitas coisas que eu vi aqui, doutor Nélio não tem conhecimento, não vai poder responder por uma pasta onde ele não participava, não era secretário. Então, que chame o ex-secretário de administração para esclarecer essas 4 perguntas que ficou aqui, que o doutor Nélio disse que está aqui como testemunha. E gostaria de perguntar para o doutor Nélio, senhor presidente, se o doutor Nélio não tem conhecimento, está aqui como testemunha, não participou dessas questões aqui que não era com ele, porque ele assinou um aditivo que ele não sabe do que está acontecendo. Mas ele, como secretário, ele assinou o aditivo com prazo, prorrogando o prazo da vitrine digital. E peço que o senhor convoque o doutor Eduardo Pedrosa para ele esclarecer essas 4 perguntas aqui. Só isso que eu tenho para perguntar. Pois não, vereadora. Passa a palavra aqui para o doutor Nélio, se ele tem condições de responder a pergunta. Pois não. Se não me falha a memória, eu não assinei, tá certo? Posso até corrigir depois, eu vou verificar melhor, mas eu não assinei o aditivo contratual, tá certo? Mas assim, li o aditivo contratual, e no aditivo contratual há uma justificativa, o serviço está em execução. Se o serviço está em execução e é findo o contrato, há uma necessidade. Não houve nenhum pagamento, não houve nenhum acréscimo de orçamento, mas sim de prazo, apenas de prazo. Senhor presidente, Pois não, vereadora. isso aí a gente sabe, doutor Nélio, que não houve pagamento e que foi um aditivo de prazo. Mas para essas outras perguntas aqui, que o senhor não está por dentro, a gente precisa do ex-secretário. Só queria que o senhor entendesse isso. Não, perfeito, vereador. Pois não, vereadora. Bem, agradecendo aqui a participação do secretário de administração, doutor Nélio, e encerrar essa oitiva com o senhor secretário e dar continuação às oitivas. O doutor Nélio encontra-se liberado por essa comissão e agradeço muito a sua participação, doutor Nélio. Eu quero agradecer e me coloco à disposição. Sempre que for necessário, aqui estarei. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Obrigado. Nélio. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Dando continuação aqui à reunião, convoco o senhor José Nilton
José Nilton, diretor da Fundação Parque Tecnológico. Pois não, senhor José Nilton. Passo aqui a palavra aqui ao relator, vereador Bel, relator da comissão. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, senhor José Nilton, seja bem-vindo. Só um detalhe aqui, senhor relator. Senhor José Nilton, eu quero lhe esclarecer para o senhor que o senhor está na condição de testemunha. O senhor está com compromisso de falar a verdade sob pena das medidas cabíveis, caso falte com a verdade. Muito obrigado. Agradecer sua presença e o seu preste atendimento à nossa convocação. Eu, analisando todos os pareceres, toda a documentação, eu gostaria de iniciar perguntando, o senhor é o responsável diretor da empresa, não é isso? Sim. Tá. O senhor apresentou, enquanto diretor-geral e coordenador e técnico do projeto Conect Conde, uma proposta para a Prefeitura Municipal de Conde, nas palavras do auditor do TCE. Envolve essencialmente a implantação de plataforma do Marketplace Vitrine Digital e a instalação de 12 totens para acesso de Wi-Fi e a criação do site Roteiro Digital. Essa proposta é datada de 25 de agosto de 2022, numa quinta-feira. No dia 26, que é uma sexta-feira, a Prefeitura de Conde já tinha finalizado o termo de referência e o valor de referência para o início do procedimento licitatório. Nesse mesmo dia, a prefeita aprovou esse termo referente apenas em um dia. Após a proposta apresentada pelo senhor, a Prefeitura Municipal de Conde já tinha elaborado até a declaração da disponibilidade orçamentária para a realização de dispensa licitatória na proposta de um dia, ou seja, no decorrer de um dia já está tudo lá. A pergunta é a seguinte: houve alguma discussão entre a empresa proponente e a gestão municipal que apresentou a proposta? Se sim, quando isso ocorreu? No mesmo dia que a empresa apresentou a proposta ou no dia seguinte, que a prefeitura já apresentou o termo e o valor referente ao início do procedimento de licitação? Onde essa proposta foi apresentada e qual o local e horário? Isso já tinha... bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de ajudar a esclarecer. Já tinha, há 3 meses atrás, já se vinha trabalhando nesse projeto, né? Assim, a Fundação Parque Tecnológico, ela é uma instituição de ciência e tecnologia, ela não é uma empresa que vende software, né? Ela é uma instituição que implementa projetos, ações, e esse projeto do Vitrine Digital, ele é um arcabouço que tem outras atividades acopladas, né? Inclusive, no final, entregando toda a tecnologia para a prefeitura, né? Então, assim, não é só um produto que está se vendendo, algo do tipo, né? E por ter 40 anos, nós temos a elegibilidade com relação à dispensa de licitação, né? Então, temos vários contratos muito semelhantes com outras instituições por exemplo, TCE, né? O TJ, várias outras instituições. Então, já vinha uns 3 meses antes já, trabalhando nisso daí. Num dos relatórios lá do MP, ele consta que, numa das respostas, foi dito que o Conde seria um projeto piloto. Isso. Dessa forma, né? Nessa ferramenta. Isso. Houve algum estudo de viabilização do projeto com relação à instalação dos equipamentos dentro do município? Uma delas era com relação à internet, né? Para poder ter viabilidade, né? Essa é a cabo, fibra ótica? No caso, seria o Wi-Fi, né? Seriam esses pontos que nós vimos estrategicamente para poder atender a população e ter acesso. Foi elaborado um plano de trabalho, evidentemente. Eu trabalho há mais de 15 anos também com Telecom e perfeito. Conheço um pouco do procedimento. Assim, tenho dúvida que foi feito um plano de trabalho. Nessa apresentação foi colocado
o descritivo dos materiais a ser utilizados, marca, modelo, capacidade, foi apresentado em algum momento essa... No estudo anterior, acredito que sim. Como foi feita pela equipe técnica, né? Sou só responsável administrativo, mas foi feito sim. Senhor presidente, gostaria de colocar em ata aí a solicitação das notas onde apresenta o material da execução do projeto. Pois não, senhor relator. Senhor Nilton, eu gostaria também de lhe perguntar qual o critério e como a empresa ela chegou aos valores de 73.804 para cada item. Porque no descritivo, a gente tem, eu tive na análise, inclusive, do próprio tribunal, por exemplo, custo de 12 totens, 73.804,50. Custo de reunião, 73.804. Custo de criação do site, 73.804. Foi feito pelo que deu a entender, que foi feito valores iguais para todo tipo de situação. Então, eu gostaria de pedir para entender como foi feita essa matemática. Foi feito como rateio, né? Rateio de execução do projeto. Isso aí é uma decisão da equipe técnica na sua execução, né? Em cima dos vários custos que tem. Mas, assim, na condição de testemunha, então, assim, a questão técnica, isso aí ficaria para outras pessoas, no caso. Tá, né? E qual seria a pessoa que a gente poderia convidar da empresa? Não, eu venho, sem nenhum problema, eu venho colaborar, né? Para poder apresentar o valor desse rateio. Agora, o processo licitatório, eu fiquei na dúvida agora, vereador, o processo licitatório, quando ele assim, aceito, aprovado, passado pelas várias instâncias, isso aí cabe à prefeitura com relação aos valores, analisar, né? Eu não consigo... porque pelo que eu vi lá, o senhor apresentou os valores de 78 mil e descreve os objetos. Isso é o rateio técnico do projeto, é isso mesmo. Então tem como a gente, se vier as notas fiscais, a gente vai poder visualizar. Sim. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, o contrato ele fala em 150 pontos, né, na internet. Esses pontos foram todos instalados? 174. Não, pontos o quê? O contrato é de 150 empresas, empresas, né, que seriam instaladas. Exatamente. A pergunta foram os 150 entre painéis e totens, que são os 12, foram todos feitos? Não, totens não. São 150. Totens só foram 12. Isso, perfeito. Os 12 foram instalados. 150 foram. Inclusive, e dos 150, consta no relatório do tribunal e do TCE, que só foram feitos 76. Não, 174 foram inseridos na plataforma, inclusive isso com um trabalho de capacitação, porque não é só colocar na plataforma, tem todo um processo de capacitação dos empreendedores, dos lojistas, e assim, a gente dá a capacitação e faz o início da implantação. Agora, muitas dos empreendimentos saíram, né, um tempo depois. O senhor sabe quantos tem hoje ativos? Sei não. Lembrando que eu cuido de 727 projetos, viu, vereador? Então, assim, muitos detalhes técnicos com relação nessa minuciosidade de projetos, eu não tenho esse detalhe. Eu sou o gestor, né? O contrato, ele fala que é um valor fixo e reajustável. Houve algum reajuste? Não. Houve algum aditivo? Sobre valores? Só de prazo, não. Só de prazo, né? E de prazo é justamente para essa fase final de entrega da tecnologia para a prefeitura, né? Porque quem vai ficar cuidando da tecnologia... Senhor relator, queria pedir ao eminente presidente, vereador Batista, e pedir a vereadora por gentileza, porque para não interferir aqui na comissão, a gente está atento aqui ouvindo, eu sei da boa vontade da vereadora, mas que confie que confie aqui. Pois não, vereador. Regimentalmente, senhor presidente, eu quero participar, porque o vereador ele pode participar, mesmo que não seja membro da comissão. Pelo regimento, senhor presidente, foi pelo ato do presidente que foi escolhido 5 vereadores de forma a respeitar a proporcionalidade. E a gente só pede que a gente possa trabalhar tranquilamente, confiar nos colegas vereadores que a gente está fazendo o melhor, que não haja interferência, que a gente possa dar continuidade
o relator está fazendo aqui o seu trabalho, a gente está ouvindo, estamos acompanhando, temos perguntas a fazer, mas é confiar, né, nos parlamentares que aqui estão, que foram escolhidos pelo presidente de forma democrática, e o regimento precisa ser respeitado. É só isso, eu entendo a boa vontade da vereadora, mas a gente precisa dar seguimento de forma ordeira e como diz o regimento, presidente. Senhor presidente. Só um minuto, vereadora. Pois não, vereador. Vai ser atendido o seu pedido. A palavra continua aqui com o relator, porque ele já estava com a palavra. Pois não, vereador. Não, com relação, eu entendi a colocação da vereadora, senhor presidente, eu gostaria de me acostar. Todos os vereadores podem participar, inclusive foi colocado isso em reunião, e a participação da vereadora, do vereador Daniel, ela pode inclusive ir em votação, a participação dela aqui, que ela como membro da casa, ela pode fazer perguntas, se assim for, respeitando, lógico, o ordenamento das perguntas. Senhor presidente, não é o que o regimento diz, né? E a gente tem um regimento na casa exatamente para tratar dessas particularidades. A comissão ela é constituída de 3 a 5 vereadores, como já foi publicado pelo diário da casa aqui. Então, aqui tem os 5 vereadores. Óbvio que qualquer um pode participar na condição de ouvinte. Agora, não interferir no trabalho da comissão. Então, o senhor tem conhecimento do regimento e a gente tem o regimento para amparar essas decisões. Não é a minha vontade, nem a vontade da vereadora. Maior do que a gente é o regimento que precisa ser obedecido. É só isso. Eu espero e estou pedindo eticamente. Óbvio que a gente precisa e tem um regimento para ser cumprido. É só isso. Pois não, vereador Daniel Júnior. O vereador pode participar, mas nessas condições que rege o regimento. Continuando a palavra aqui com o relator, senhor vereador Bel. Senhor José Nilton, dando continuidade aqui às minhas perguntas, eu gostaria que o senhor confirmasse se os serviços de instalações foram concluídos na sua totalidade. Os de instalação o contrato total. Se já está finalizado Já sim. Inclusive, os totens foram, nós implantamos as antenas, só que devido a problemas de vandalismo, né, nós tivemos que retirar e depois conversar com a prefeitura para fazer a reinstalação. Então, assim, hoje, acredito que tem o secretário, ele falou quantos tinham, né? Hoje é responsabilidade da prefeitura, né? Porque o prazo de instalação já passou. Então, hoje nós só temos a disponibilização em órgãos da prefeitura. Isso, por questões de vandalismo, né? Se nós sairmos daqui e for fazer uma verificação, naqueles pontos que estão relatados aqui no processo, a gente não encontra mais. Isso, por questões de vandalismo e também tem alguns postes que era da Energisa, nós não tivemos autorização para manter a instalação lá. Senhor presidente, gostaria que constasse em ata a solicitação da relação onde foram feitas as instalações e as atuais, onde está hoje funcionando, que até o secretário passou para a gente poder conter na pauta. Senhor presidente. Pois não, vereadora Zélia. Eu posso fazer uma pergunta ao senhor José Nilton? Pois não, senhor. Quando foi lançado esse projeto, essa vitrine digital, o senhor disse que foi feito todo o estudo, foi feito o mapeamento, onde ia se colocar a internet, os pontos. Só que, agora ouvindo o senhor falar que foi tirado uns equipamentos por causa do vandalismo, por que vocês não viram isso antes, que tinha esse vandalismo, antes de instalar? Por que instalar, gastar esse dinheiro todo para instalar, tirar os equipamentos, para depois instalar novamente, tiraram por conta do vandalismo? Aí agora vai esperar para instalar novamente, não vai ter o mesmo vandalismo? Vereadora, a decisão foi instalar em locais seguros. E porque o equipamento é caro, né? São antenas com alta tecnologia e são caras. E a gente teve o furto de uma e foi prejuízo. Então, assim, entenda, a gente não tem como antecipar um crime, algo do tipo.
A gente não sabia que ia ter essa possibilidade de vandalismo, né? Infelizmente. Desculpe. Mas o que eu entendi teve furto de uma, aí tirou os outros, porque é caro. Isso. E na semana seguinte, a gente conversou com a prefeitura para instalar em pontos estratégicos que tenham um mínimo de segurança. E já instalaram? Não. Pelo que eu entendi, o senhor disse que vai instalar novamente. Já está instalado uma parte e é da prefeitura hoje a tecnologia. Faz parte da Gente Mais. Não é da Fundação Parque Tecnológico. Se não é da Fundação não é mais da sua fundação. E por que continua os aditivos prontos, que foi feito um ano passado, prolongando o prazo? Porque a gente precisa treinar pessoas, vereadora. Então, assim, a gente precisa ensinar a como utilizar a tecnologia. Então, essa é uma fase que a gente está acontecendo, né? Então, a gente está treinando as pessoas para cuidarem da ferramenta. Por enquanto, eu vou ficar com outra pergunta para depois. Tá bom. Eu peço aqui, senhor relator, aos demais membros da comissão, que, enquanto a palavra estiver com o relator, que respeite a vez do relator, a palavra. E, quando terminar as perguntas do relator, eu passo a palavra para os demais membros. Pode continuar, senhor relator. Eu queria solicitar ao senhor Zé Nilton. Eu tenho uma empresa e a gente, como eu falei, trabalhei muito tempo no ramo de telecom. E gostaria de saber o senhor o seguinte: o portal Vitrine Digital, ele oferece algumas ferramentas, inclusive de loja virtual. Quanto custa lá uma abertura de uma loja virtual hoje? Para esse projeto foi subsidiado? Não, para esse projeto não. Eu tenho uma empresa aqui, pequena, aqui no Conde. Vou citar o Conde, que é o foco. E eu quero criar uma personalizado, uma loja virtual. Certo. Eu vi que lá no site, eu fiz até essa consulta, posso até lhe responder, o senhor me corrige se eu estiver errado. Lá aponta que é R$19,90. R$19,90 a criação. É correto esse valor? No caso ali, é como se você estivesse abrindo um e-mail, né? Um Gmail ali. Então, assim, é diferente. É diferente as condições, né? Para a gente ter uma implantação de um negócio nesse sistema, inclusive foi criado para ser de baixo custo, né? Esse 19, ele é simbólico até, mas o custo é bem maior. Mas lá ele mostra a ferramenta para você criar uma loja virtual e, lógico, se hospedado mas lá... todos os que participaram inicialmente da rodada não pagaram nada, viu? Tranquilo. Não, R$19,90. Estou falando especificamente lá. Se eu pegar esse R$19,90, multiplicar pelos 12 meses, eu vou ter R$238,80 anual para manter minha ferramenta lá ativa. Que não paga, né? Se for numa nuvem, né? No Amazon... R$238,80 é o que diz lá o site, não sou eu, é o que está dizendo lá. Então, se eu pegar hoje o que aponta o relatório de 76 casos, senhor presidente, a gente teria 18.148. 18.148 para essa instalação dessa forma. Então, hoje a gente está aí com um contrato de 590 mil. Então, o senhor me confirma que lá no site a disponibilização é de R$19,90 mensal, não é isso? Isso, mas aí não, para esse preço... Não, entendi. Isso aí foi subsidiado. Eu entendi. Com relação aos treinamentos e a capacitação dessas pessoas que estão sendo feitas, eles estão sendo feitos onde? Foram feitos 5 rodadas, né? Tem a capacitação de lojistas, né? Que é mais direcionado para quem vai abrir loja, e tem para a gestão, né? Então, nós estamos na fase agora de transferir a tecnologia de treinamento para a prefeitura, né? Para a prefeitura fazer isso e seguir com a gestão da ferramenta e do treinamento dos lojistas. Então, hoje a fase é essa. Mas, com esse número que aponta hoje de empresas e os órgãos que estão trabalhando com a ferramenta, que hoje, pelo que o secretário falou, está apenas nos órgãos internos da gestão da prefeitura, isso. Ainda continua tendo esses treinamentos? Sim. Inclusive vai ter o próximo agora, que vai ter até os secretariados, que é da parte de gestão. Agora. Outro ponto relevante que eu queria que o senhor apontasse para a gente aqui é o seguinte: o contrato
foi assinado no dia 2/9/2022. No dia 9/9/2022, ou seja, 7 dias depois, foi pago, eu queria que o senhor me confirmasse realmente, isso foi pago, R$ 313.669,15. Se esse valor realmente foi pago à empresa nesse período de 7 dias, onde lá no contrato diz que a execução começaria 3 dias depois da assinatura do contrato. Então, se você pega a assinatura até o pagamento, tirando 3 dias, foi em tempo recorde a instalação, até porque o contrato diz que só o pagamento é mediante a execução do projeto. Queria que o senhor desse uma explanação até para poder a gente entender aqui. Isso é o custo relacionado à criação de todo o sistema e toda a infraestrutura para funcionar a ferramenta. Né? Então, faz parte desse custo. Esse custo inicial é para custear isso. Então, quando a gente faz uma conta na nuvem, né, a gente paga créditos para poder rodar. E a gente faz um planejamento por 12 meses para rodar o projeto. Então, a gente teve que, sim, que pagar esse custo aí. Não, eu estou falando aqui em pagamento de 313 mil em 5 dias da assinatura do contrato, onde diz que é execução. Então, esses 313 mil foi usado só na parte de virtual, não física. Então, a diferença foi o que foi usado para fazer o físico de todos os pontos? Não, a parte física foi feita ao passar do tempo, mas para você criar a plataforma, né, estruturar a plataforma para funcionar, o custo é alto, você sabe disso. O senhor tem, lógico, a ciência que no contrato informava que o pagamento seria após a finalização das instalações. O que eu entendo é o seguinte, fiz 10, finalizei e posso receber por 10. Mas lembrando que são projetos, não é um contrato de um serviço e de entrega de objeto direto, não. Não é um carro que está comprando. Lógico. Entendeu? Eu até concordo, porque quando você monta um projeto, você tem que ter alguma vamos dizer assim, alguma bagatela para poder dar início. Agora, 53% do total, mesmo não tendo, porque não tinha condições de em 7 dias, 5 dias, 4 dias você fazer, porque inclusive no contrato assinado diz que inicia depois de 3 dias de assinado, e na verdade com mais 4 dias foi pago esse montante. E esse montante realmente foi pago na conta da empresa, não é isso? Sim, sim. Outro ponto, com relação o aditivo de 2/12, pagamento, 2/12/2022 de mais 92.255, também foi para a empresa. Aditivo de pagamento? Não, o pagamento. Sim. Dia 2/12/2022 mais 92 mil. Isso aqui também foi direto na conta da empresa. Sim. Dentro desses 405 mil, foi finalizado o contrato, a parte de instalação, ou ainda estava em prospecção? Aí entrou a parte de treinamentos, capacitação, entrou essa fase aí agora. Senhor presidente, eu gostaria de constar em ata aí a solicitação dos treinamentos, a questão dos pagamentos nesses 2 períodos, para a gente comparar, já que tem nos relatórios do tribunal, até essa data aí, o que foi realmente concretizado para esse montante de 53%. Pois não, senhor relator. Passa a palavra aqui para o vereador Daniel Júnior, como membro Só para finalizar, Daniel, antes de passar para o amigo. Além dos apontamentos firmados e apontados aqui, de irregularidade que o MP, eu acho que o senhor participou da defesa, o senhor tem conhecimento. Eu gostaria só para finalizar uma pergunta. A empresa é a mesma que está citada no processo lá de 20 milhões lá em Campina Grande, que está sendo instaurada de acordo com um relatório apontado? O senhor sabe me confirmar, não? Olha, eu não sei se isso faz parte do objeto da... Não, é só para saber se é a mesma empresa, que eu não... Sim, mas qual sentido? Não, é o mesmo projeto, o mesmo tipo de projeto? Não, não. Agradeço, senhor presidente. Pois não, vereador. A palavra com o vereador Daniel Júnior, membro da comissão. Saudar, cumprimentar o senhor José Nilton,
Serei muito objetivo, só para entender um pouco mais a questão conceitual da empresa. Na verdade, uma fundação, né? Fundação pública. Senhor José Nilton, me diga uma coisa, em quais cidades, além do Conde, o Parque Tecnológico ele tem contrato ativo atualmente? Eita, são vários. A gente tem do Acre, a Rondonópolis, a Lagoas, assim, tem vários estados, né? Então, nós temos vários projetos que rodam dessa parte de tecnologia, né? É sempre na área da tecnologia? Tecnologia, capacitação, treinamento. A gente não vende produto, a gente é tudo incorporado com tecnologia. Já há quantos anos a fundação? 40 anos. 40 anos. 40 anos. Já é efetiva no mercado, desenvolvendo... Isso. Nós somos um dos 3 primeiros parques tecnológicos implantados no país, né? Eu estou na 11ª gestão, né, da diretoria. Então, tem uma longa história nessa instituição. Entendi. Então, seguinte, além dessas cidades, existem contratos também com o Tribunal de Contas, com órgãos assim também do governo do estado? A gente tem com o TCE Acre, que é de capacitação e implantação de tecnologia. Nós temos com o TJPB também, que é capacitação de mulheres, né, e implementação de tecnologia. Tem vários projetos, porque são muitos, vereador. Eu poderia listar vários aqui, mas aí eu teria que dar uma revisada, né? Não, porque como eu sou só o coordenador administrativo, né, diretor administrativo, eu acompanho os projetos, mas cada projeto tem seu coordenador, né, tem a equipe de execução. Entendi. Então, com relação à credibilidade, né, dessa fundação, pelos anos e também a quantidade de contratos públicos, né, com diversas entidades, aqui em Conde, como é que tem sido essa questão do desenvolvimento? Tem faltado, né? O que é que está faltando assim, para concluir o andamento? Isso. Com relação a essa questão do contrato aqui pontual? Perfeito. A única fase que falta agora é a parte de treinamento da gestão que vai cuidar, né? Então, existe a equipe de gestão que vai cuidar do Conecta Conde e da vitrine digital, da ferramenta. Então, nós estamos passando toda a tecnologia de capacitação e de uso da tecnologia. Tá? Então, daqui para junho é o que falta a gente entregar já está em andamento, tem treinamentos que estão agendados. Inclusive, alguns secretários agora também vão participar, que eu achei muito bacana essa posição. Entendi. Eu entrei no site, né, do Vitrine Digital de Conde, não sei se algum colega também chegou a fazer, né? Eu vi que está lá à disposição da população, enfim, e também daqueles que queiram, né, se cadastrar, os comércios, enfim. O objeto geral disso aí seria captar esses comerciantes, colocar à disposição nessa plataforma para alavancar essa questão do turismo. Isso, é a fase que vai ter agora, né, no segundo semestre, né? Após a capacitação da equipe que vai cuidar agora das ferramentas, porque não vai ter um terceiro mais, né? Nós rodamos o piloto, fizemos todo esse estudo do que poderia ter sido feito, inclusive a questão de ter internet é importante. Então, eles estão com essas informações e essa capacitação está sendo feita para eles cuidarem daqui para frente dessa ferramenta, né? Pela fundação, assim, nós somos sem fins lucrativos. Então, assim, a gente não quer lucrar com a implantação de um projeto. A gente quer que a sociedade se beneficie. Então, esse é o nosso papel. Então, está envolvido nesse custo não só a parte física, que me parece que a parte física ela é muito simples, né? Mas a parte conceitual, a parte de montar toda a ideia, de estruturar. A tecnologia, o conhecimento. Exatamente. Entendi. Estou satisfeito, presidente. Obrigado. Pois não. Vereador, membro. Estou satisfeito. Obrigado. Pois não, vereador. Vereadora Zélia, membro. Senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de pedir para o senhor que conste em ata que o senhor José Nilton, o representante da empresa, ele vai ser convidado outra vez, para ele ser convidado, para mais esclarecimento, porque eu gostaria de, na próxima vez, ter a certeza
de quantos pontos mesmo de internet tem no nosso município. E a outra coisa, quem são as pessoas que estão sendo capacitadas, nome de cada um. Pois não, vereador. E também gostaria de saber que esse projeto, a vigência foi de 1 ano, de 2022, e a gente já está em 2025, não foi concluído ainda, mas a empresa já recebeu o montante quase todo. Em cima do relatório do Tribunal de Contas, é que eu vou me aprofundar nas perguntas. E também quero dizer para ele que ele falou que para montar o site precisou desse montante aqui de R$ 313.669,15. A gente que tem empresa e a gente vai para a licitação, a gente sabe como é. E com 4 dias para pagar o site, ele precisou desse dinheiro. Ele não viu que o contrato diz que eu vi o contrato. Era para ser pagado quando terminasse o serviço. E o dinheiro, 50 e poucos %, foi na contratação. Como é que a gente tem uma empresa e ganha uma licitação ou uma dispensa, e a gente vai, antes de concluir pelo menos um terço do serviço, recebe já um montante de 50 e poucos % de adiantamento. Se o contrato tem a vigência de 1 ano, a gente já está em 2025, não foi terminado ainda. Então, só era para até agora, nesse momento, ter recebido 50% do valor da licitação e o restante no término do serviço. Mas o que está se vendo aqui é que para pagar o sistema foi recebido 313 mil. Para pagar os técnicos, em dezembro, foi 90 e poucos mil. E por quê? Por que isso? Então, eu peço que conste em ata que ele seja convocado mais uma vez para ele trazer o nome dos técnicos que fez, os pontos, o nome dos estabelecimentos, aonde estão os pontos instalados, o ponto que foi furtado, o equipamento tão caro, e que a prefeitura também tem a responsabilidade de ver aonde realmente vai aplicar um serviço tão importante, porque realmente esse serviço era muito importante. Se realmente ele estivesse funcionando. Se realmente ele estivesse funcionando. Então, eu peço também que conste em ata que a gente tire uma comissão e vá em cada estabelecimento que alguém foi capacitado, onde tem o ponto, ou quem chegou lá, o que fez. Eu peço que isso seja aprofundado mais, senhor presidente. Só era isso que eu tinha para falar. Pois não. Vereadora, nós temos um relatório técnico, a gente pode fornecer para a comissão. Eu acho que isso esclarece muita coisa, viu? Se solicitar, eu encaminho um relatório técnico, tudo direitinho. Senhor... Pois não. Senhor presidente, a gente aceita o relatório técnico, que consta em ata também, mas ele manda o relatório e a gente vai, em cima do relatório, visitar ponto por ponto. Pois não, senhora vereadora. Porque, vereadora, pelo que eu vi no processo do Tribunal de Contas, a defesa que foi dita foi que ele disse aqui, o senhor, que peço que o senhor não me leve a mal, que o senhor tem do Acre até aqui na Paraíba, mas dentro do relatório do Tribunal de Contas, a defesa diz que escolheu o Conde para um projeto piloto. E por que o Conde foi escolhido para um projeto piloto? Por que não João Pessoa foi escolhido para um projeto piloto? Será que teve alguém, não digo quem, não sei quem, mas alguém que visou o Conde e disse, é para o Conde que a gente quer que instale um projeto piloto? Eu acredito que tenha sido isso.
Porque na defesa de que o Conde foi escolhido por um projeto piloto, eu tenho certeza que o senhor não saiu da onde o senhor mora e escolheu diretamente o Conde e dizer, eu vou implantar no Conde para fazer um projeto piloto. Alguém lhe trouxe e empurrou o senhor dentro do Conde. Obrigado. Pois não, senhora vereadora. Vereadora, durante a pandemia em Campina Grande, inclusive até me emociono quando eu lembro, nos chegou na Fundação, né, como instituição sem fins lucrativos, que está procurando ajudar a sociedade, né, e eu, como professor, servidor público federal, eu tenho esse interesse maior. Então, nós fomos procurados para desenvolver uma ferramenta que fosse acessível para mercados locais, certo? Então, durante a pandemia, nós vimos muita gente fechar as lojas, demitir pessoas. E isso nos deixou um pouco assim preocupado com relação a isso. Então, nós nos juntamos, né, a Fundação, Universidade, Sebrae, várias instituições, para desenvolver um projeto em que a gente pudesse ajudar as pessoas que estavam com essa situação de fechar a loja. Por quê? Porque não podia ter o contato físico e também não tinha acesso às grandes plataformas de marketplace. Então, nós criamos uma versão minimalista, mas altamente funcional, com um custo acessível, para implantar em Campina Grande. Então, quando eu digo que foi o projeto piloto em Conde, mas foi com uma roupagem adicional, de uma capacitação, de transferir a tecnologia para a prefeitura. Quando a gente fala piloto, é nesse sentido. Não é que a gente é a primeira ferramenta aqui no Conde, não foi isso. Foi a forma como a gente pensou para a questão do Conde. Quem ficou... isso foi uma repercussão muito, muito boa, né, com relação ao que a gente fez em Campina Grande como projeto. A prefeita ficou sabendo, fez a visita, gostou e disse que queria implantar aqui no Conde. Então, assim, eu não vim aqui oferecer. Então, a prefeitura, né, vendo esse trabalho belíssimo que a gente fez em Campina Grande, foi lá, gostou da visita, entendeu toda a estrutura jurídica e disse, eu quero esse projeto para o Conde. Então, assim foi feito. Eu não vim aqui oferecer, não, vereador. Então, assim, lembrando que eu sou um professor, eu me preocupo com a sociedade, a comunidade, eu não sou nenhum capitalista de empresa que está querendo vender. Não, não é isso, não. Eu estou aqui para ajudar a sociedade. E o Conde eu achei interessante quando a gente começou a estudar de fato. Existem umas distâncias entre os municípios, né, uma certa assim, distância que a comunicação é até um pouquinho complicado. Às vezes a gente vem veranear aqui, não tem iFood, por exemplo, não funciona as grandes plataformas. Então, o sentido de ser um projeto piloto foi nesse sentido, pelas condições diferentes que a gente tem aqui. Então, foi nesse sentido, viu, vereadora? Senhor presidente? Pois não, vereadora. Eu não disse que o senhor veio, eu disse que alguém lhe trouxe. Eu não disse que o senhor veio empurrar aqui no Conde, eu disse que alguém lhe trouxe. Porque o senhor não ia vir diretamente para o Conde, alguém lhe trouxe e colocou o senhor dentro do Conde. O senhor fala da pandemia, realmente, na pandemia muita gente fechou as portas, muitas lojas fechou, muito comércio fechou, mas cada um usou a ferramenta que tinha. Porque na pandemia também, eu participo de uma cooperativa, e a gente quando viu que não tem nada a ver a isso, mas já que o senhor falou na pandemia, a gente também montou nosso site, nossa loja virtual. E foi com que a gente saiu fora, foi com nossa loja virtual. Então, eu sei que o site, se realmente ele funcionasse, era bom. Era bom. Mas eu quero que o senhor entenda que, em cima do que a gente vê, 4 dias depois que assina um contrato, sair R$ 313.669. O projeto foi maravilhoso, mas por que não foi visto que se precisava capacitar as pessoas, precisava sim, quando implantasse o projeto, já capacitar as pessoas, precisava sim ver os pontos, os comerciantes e tudo, porque, na realidade, senhor José Nilton, aqui no Conde poucas pessoas sabem desse projeto. Aqui no Conde, quem tem seus comércios, não estava sabendo desse projeto. Porque tem muitas pessoas aqui que quando a gente fala... Você tem o vitrine digital? Tá? Não, a gente não sabe. Isso é como que foi feita uma coisa, eu lembro assim, sabe? Desse vitrine digital daqui, como vitrine digital de João Pessoa, do Estado. Pelo que eu estou estudando e vendo o que veio do Tribunal de Contas, porque eu estou com todo o processo, que isso aí
quando botaram essa CPI aqui para casa, já tem o relatório do Tribunal de Contas, já tem tudo. Aqui a gente só pegou e está só aprofundando os fatos. Mas o Tribunal de Contas já deu a canetada, dizendo que está errado. Já foi a justificativa, ele já mandou de volta dizendo que está errado. Então, em cima disso é que a gente está vendo. Por isso que eu digo, peço que conste em ata, que o senhor seja convocado mais uma vez e que o senhor traga quem foi os técnicos, o nome dos técnicos, o senhor me manda o relatório, o nome dos comércios aonde foi instalado, a capacitação para quem foi dada depois disso, porque a gente precisa esclarecer muitas coisas, a gente precisa dar uma resposta, e a resposta a gente só vai dar, porque a resposta do Tribunal de Contas a gente já tem. A gente precisa da resposta da prefeitura e do senhor que é dono da empresa, ou é representante da empresa. Então, para isso, a gente precisa dos nomes. Se a gente tem, se o seu nome é José, o meu é Zélia. Então, eu sei do seu nome, o senhor sabe do meu. Então, o senhor vai saber que foi Zélia que está perguntando. Eu vou dizer que foi Josenildo que está me dando a resposta. Então, a gente precisa do nome dos técnicos, das pessoas que foi capacitada, dos comércios e o nome dos pontos aonde cada ponto foi instalado. Peço que o senhor só me entenda isso. Pois não, senhor diretor. Senhor presidente. Pois não. Só uma parte aqui, se me permite. O senhor Josenildo, como diretor da fundação, já falou que era funcionário público federal, professor. Show. O foco da pandemia, senhor Josenildo, foi em 2021, se não me engano. O contrato só foi assinado no mês 9 de 2022. Projeto de grande relevância. Bom seria se tivesse funcionando, porque o dinheiro foi empregado. Se não está funcionando, a culpa é de alguém, e para isso essa comissão vai apurar, já está apurando os seus culpados. Mas, diga ao senhor, projeto de grande relevância, que seria necessário que todas as empresas, todos os servidor e munícipe que estivesse utilizando dessas ferramentas aqui dentro do município. Passa a palavra aqui para o senhor relator. Senhor presidente, só para enfatizar e finalizar aqui minhas palavras e minhas perguntas, eu gostaria de tirar uma dúvida, senhor Josenildo. O motivo pelo contrato ainda está ativo, depois de 3 anos. Não era tempo hábil para a gente finalizar dentro do período, porque o contrato é de 1 ano, a gente já vai com 3 anos, prorrogando. E o valor pago até hoje, pelo que consta aqui, de 405 mil. Não seria tempo suficiente para a gente já ter finalizado? Qual o empecilho, o que foi nesse período, o que ocorreu para a gente não finalizar, já que foi pago 405 mil desse contrato? Então, assim, e pelo que o senhor falou, com relação hoje à atuação, sem dúvida nenhuma, é um projeto brilhante, é uma ferramenta que poderia estar sendo utilizada bem mais pela cidade, pela população, e o que a gente vê hoje é que, como o senhor falou, só está dentro dos órgãos municipais. Então, hoje, vereadora Zélia, se for pegar aí os pontos que estão utilizando, pelas falas do nosso amigo no início, não tem nada fora por conta de vandalismo. Então, assim, Praça do Conde hoje não tem, Praça do Mar não tem, Coqueirinho, que é um ponto turístico, pelo que o senhor falou, também não está ativo, só está dentro do... Então, assim, pelo valor e pela inserção de forças nesse sentido para a cidade, realmente deixa a desejar. Eu não tenho dúvida que o projeto é brilhante, porém, deixa a desejar. E o porquê dessa prorrogação, esse tempo todo, da não finalização? Esse é o primeiro ponto. E os demais é com relação a... Eu queria que o senhor, por gentileza, enviasse, vai ser encaminhado por ofício,
como eu falei no início, até para finalizar, as notas fiscais de materiais para a gente poder acompanhar a relação de todos os pontos que foram instalados, mesmo que tenha sido retirado. Ó, foi instalado aqui completo. Se foi contratado, tem algum representante da empresa hoje contratado dentro do município? Se tem, o senhor apontar, se tem alguém dando treinamento aqui, se tem alguém dando suporte, se tem algum ponto de suporte aqui hoje. Se eu sou comerciante e preciso de um suporte, tem alguém ou é só de forma remota? Mas tem alguém foi alguém contratado nesse projeto dentro do município? Então não foi contratado ninguém dentro do município para poder... Entendi. Então... O senhor pode usar o microfone. Desculpa. Então, assim, eu queria que o senhor apontasse aí, o primeiro passo é o porquê o contrato ainda não foi findado e vem se arrastando a esse período de 3 anos. Nós tivemos uma rotatividade alta da equipe do Investconde. A gente treinou 3 equipes. Então, isso realmente prejudicou um pouco. Então, a gente teve que treinar 3 vezes. Aí, agora tem a 4ª equipe, que, pelo que eu estou vendo, é uma equipe que vai permanecer com mais tempo. E, agora, os secretários se interessaram também, né? Então, isso aí foi o que a gente teve que prorrogar por causa dessa entrega da tecnologia. E outra, a prefeitura ela vai ter que criar um servidor em nuvem, né, da Amazon, para a gente fazer a transferência da tecnologia e isso ficar na conta da prefeitura. Porque hoje roda nos nossos servidores, né? E isso gera custo, né? Mesmo parado lá, mas a gente está pagando por isso. Mas o prazo do contrato para finalização, ele ainda não foi, assim, a execução ainda não foi finalizada, não é isso? Isso, porque falta a transferência da tecnologia. Tá. Não, existe algum prazo já estipulado para a sua finalização? Junho? Acho que é junho agora. Junho. Depois de 3 anos. Eu posso estar enganado, viu? Mas eu acho que é junho ou julho a data, eu não lembro. São muitos projetos, viu? Por enquanto só, senhor presidente. Pois não, vereador. Mais alguém a fazer alguma pergunta para a gente dar encerramento à reunião? Senhor presidente. Pois não, vereador. Na verdade, eu gostaria de sugerir, né, antes da gente encerrar, para a gente sair daqui com alguma deliberação, algum encaminhamento. Eu acho que a comissão ela já tem bastante material, documentos, tem inclusive o relatório, é um relatório, é isso? Um relatório que o senhor José Nilton vai disponibilizar para a gente também. Tem essa questão que já tramita no Tribunal de Contas e também no MP, para a comissão fazer esse apanhado de documentos, analisar tudo que a gente já tem de forma prática e, de repente, até marcar uma reunião interna para a gente marcar essas diligências, para a gente apurar a que pé realmente a gente está e, em seguida, depois a gente vê quem convidar, quem convocar, mas antes a gente fazer um estudo geral, né, do andamento, é só a título de sugestão, que eu acho interessante que a gente consiga, senhor presidente, fazer junto ao relator, apurar tudo que a gente tem de documentos, analisar tudo, de repente até fazer em loco aqui essa movimentação de visitar e ver, antes de fazer qualquer outra convocação, para que a gente não fique com muita documentação, com muito trabalho e não consiga caminhar como deve ser. Então, é só uma questão de sugestão ao relator, ao eminente relator, que está fazendo um excelente trabalho, já quero parabenizar, e também ao presidente, que se acatar, a gente marca uma reunião interna para a gente analisar tudo que a gente já produziu e dar seguimento. Senhor Pois não, vereador Daniel Júnior. Pois não, vereador Bel. Com relação a essa análise, nobre vereador Daniel, eu não vejo problema algum. Nós vamos encaminhar os ofícios devidos com a documentação que a gente precisa para análise. A posterior, nós podemos nos reunir e aí sim a gente fazer as novas oitivas. Agora, como a vereadora Zélia falou, a gente vai precisar das informações. E com relação às diligências em campo, a gente já sabe, pelo que ele falou, Daniel, que não existe hoje funcionando instalações externas a não ser no âmbito interno da prefeitura, dos órgãos ligados à prefeitura. Então, hoje, se a gente for onde já tinha naquela relação aqui apontada pelo tribunal, Coqueirinho, Jacomã, Praça do Conde, está tudo inativo. Então, assim, é um valor, volto a frisar, relevante, considerável, para a gente estar num projeto há mais de 3 anos, apenas com a ferramenta, uma ferramenta boa, plausível dentro
da ferramenta. Pelo que o senhor passou hoje, só funciona lá dentro. Então, vereador Daniel, como pode constatar, de imediato a gente vai fazer essas análises, a gente pode realmente, e aí sim, a gente vai dar mais um passo após as análises, para a gente poder se aprofundar. Aí vem o processo licitatório que não foi a dispensa, e a gente juntar toda a documentação para podermos chegar no próximo passo. E aí vai ser de forma interna, para a gente fazer novas oitivas. Pois não, vereador. Quero informar aqui a todos que as decisões, os pedidos, vão ficar tudo registrado em atas, os pedidos de diligências, convocações futuras, requisição de documento e etc. Então, não havendo mais a se tratar na reunião, eu declaro por encerrado a reunião da CPI. Agradeço a presença do senhor José Nilton, o diretor da Fundação, e dizendo ao senhor que o senhor pode futuramente ser convocado novamente para alguns mais esclarecimentos. O senhor e outros que vão participar vão ser convocados para essa CPI. Senhor certo. Presidente? Pois não, vereador. Eu peço uma exceçãozinha, que o senhor já estava encerrando. Eu peço que seja convocado para ser ouvido aqui o ex-secretário Eduardo Pedrosa, viu? Pois eu não abro mão de, na próxima oitiva, o secretário Eduardo Pedrosa está presente aqui. Pois não, vereador. Obrigado, muito obrigado. Já foi registrado em ata. Não, Daniel, a situação de Eduardo, ele realmente tem que ser ouvido antes, até porque, para embasar a questão do contrato, porque o secretário Nélio veio, mas não era da pasta. Então, a gente marca uma oitiva com o Eduardo, até para tirar as dúvidas pertinentes, e aí a gente segue o rito normal. Senhor vereador Daniel Júnior, que ficaram muitas perguntas aqui sem ser esclarecidas, e por isso nós temos que se dar continuação às convocações. Teremos o prazo de 90 dias para concluir. Nesse caso, comissão. Relator, a gente já deixa combinado aqui essa reunião interna para a gente analisar as documentações. Já tem uma próxima data? Nós vamos sentar internamente, a gente divulga, eu vou sentar com todos, e aí a gente já marca a oitiva de Eduardo e, consequentemente, a reunião para a gente fazer a análise desse primeiro passo e aí seguir com os demais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Mais alguém? Portanto, declaro encerrada a reunião, agradecendo aqui a presença dos participantes, agradecendo aqui ao relator pelo seu desempenho, a presença do membro, senhor Daniel Júnior, vereador desta casa, Rosélia Maria e Fagner Santos. Marcando a próxima reunião para a próxima terça-feira, dia 22/4 de 2025. Encerrada. Um bom dia a todos e aquele abraço. Professor.